Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Chegar, um podcast idealizado para tratar de diversos temas importantes aqui para São Paulo, e a gente acabou enveredando nos últimos tempos para falar sobre cannabis. E hoje eu estou com um convidado muito ilustre. Quero de antemão agradecer muito ao professor Rogério Martins Amorim, médico veterinário e também professor da Unesp. Já vou ler aqui todo o currículo do nosso convidado, mas antes eu quero muito agradecer a gentileza de estar aqui conosco. Eu que agradeço, Caio, essa oportunidade de bater papo com você e com todos que nos acompanham. É isso. Bom, vamos lá. Então, o Rogério Martins Amorim é professor associado da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu, médico veterinário com mestrado, doutorado e pós-doutorado em instituições brasileiras e internacionais. É também especialista em neurologia veterinária, terapia celular e medicina regenerativa. Realizou o pós-doutorado dele na Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos. Coordena hoje o grupo NEICAN, dedicado aos estudos interdisciplinares sobre a cannabis, e atua também nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, com foco em clínica veterinária e cannabis sativa. Professor Rogério, a Unesp de Botucatu foi beneficiada com emenda parlamentar do edital de emendas da nossa frente aqui da cannabis. Pela primeira vez, um estudo de veterinária foi contemplado. Queria que você, de antemão, pudesse trazer como é que será esse estudo, como é que ele pode impactar aí na vida e no dia a dia aqui em São Paulo. Bom, Caio, inicialmente queria parabenizar essa iniciativa, né, da Frente Parlamentar. Eu acho muito importante essa questão de investimento na ciência. E para contextualizar um pouco o nosso projeto de pesquisa, acho que é importante falar um pouquinho sobre essa doença que é a disfunção cognitiva, que acomete diversas espécies, mas especialmente aqui os cães, né? É uma doença neurodegenerativa e muito parecida com a doença de Alzheimer nos seres humanos. E então, por isso, né, é uma justificativa para esse projeto fazer estudos para que a gente possa trazer mais informações, né, a respeito da eficácia do uso da cannabis no tratamento dessa doença. E nesse sentido, né, os cães eles são beneficiados, digamos assim, de uma maneira dupla, né? Primeiro porque se nós comprovarmos que realmente isso pode trazer um benefício, a gente está melhorando a qualidade de vida desses animais, que hoje são nossos familiares, né? Muitos deles fazem parte, né, das nossas famílias. E de uma outra forma, né, a gente foca muito na pós-graduação, na ciência, na pesquisa translacional, né? O que é a pesquisa translacional? É uma forma de fazer ciência em que a gente tenta acelerar, né, as descobertas científicas desde da parte básica, né, até a sua aplicação na saúde humana. Isso passa por exemplo, estudos in vitro com células, estudos com animais em laboratório, para depois os estudos clínicos com seres humanos, né, como hoje a população já está mais conhece mais a respeito disso depois da pandemia, né? Fase 1, fase 2, fase 3. E onde que os cães entram nessa equação? É que como eles têm uma doença que é parecida com a doença de Alzheimer, porque também tem depósito dessa substância beta-amiloide, proteína tal no cérebro desses cães, eles desenvolvem sinais clínicos, né? Os cães idosos, né? Que com perda de memória, alterações de comportamento. Então, a gente tem como hipótese que de usar essa espécie animal como uma forma de trazer também informações que possa ser depois translacionada, né, para a espécie humana. Então, daí surgiu o estudo. Nós vamos selecionar 20 cães, tá? E desses cães, metade, 10, portanto, vão receber um tratamento com óleo de cannabis e os outros 10 vão receber um placebo. E nós vamos avaliar durante 3 meses, né, sobre vários aspectos, né, aspectos do exame neurológico, vamos fazer exames de sangue, vamos fazer alguns testes de memórias que não são simples de serem realizados nos cães. Eu imagino. Vamos fazer ressonância magnética, coleta de líquido cefalorraquidiano. Então são diversas análises que nós faremos para buscar identificar se há ou não melhora com o uso do óleo. E uma dúvida, essa doença é comum nos cães, professor? Então, ela é relativamente comum e tem sido mais diagnosticada porque os cães passaram a viver mais. Antigamente, há 30 anos atrás, né, não era comum você observar um cão de 15, 20 anos. Né? Devido aos avanços da nutrição, da medicina veterinária preventiva, vacinas, dentre outros, eles passaram a viver mais. E aí a doença passou a ser mais diagnosticada.
Quanto tempo leva uma pesquisa como essa? Então, na verdade, é uma pesquisa que ela deveria durar até um tempo maior, né? A doença é crônica, então alguns animais começam a apresentar sintomas leves que vai gradativamente piorando, né? Alguns tutores entendem como sendo normal do envelhecimento, mas alguns dos sinais não são, como por exemplo, os cães podem passar a ficar mais agressivos, perder um pouco a interação social com os humanos ou outros animais, deixam, né, de ter um ciclo de sono adequado, ou passam acordado andando a noite inteira compulsivamente, ou dormem o dia inteiro, defecam, urinam em locais que antes eles não faziam habitualmente. Então eles desenvolvem muita ansiedade. Então esses sinais eles vão aparecendo gradativamente. Então é uma doença que muitas vezes pode demorar 2 anos para que o tutor às vezes perceba. Dentre os sintomas que o senhor falou, o transtorno obsessivo compulsivo, eu não sei se tem a ver com isso, mas por exemplo, ansiedade, estresse, também é possível, vai ser possível diagnosticar a presença e a possibilidade de tratamento com CBD em cães através dessa pesquisa? Sim, assim, a pesquisa ela visa, né, observar se os fitocannabinoides, no caso, eles têm a capacidade de melhorar os sinais clínicos de alterações de comportamento, melhorar os distúrbios comportamentais. Então, a partir daí, sim, nós temos inclusive um outro projeto, né, que está na fase de desenho, para iniciar em 2026, exatamente para tentar tratar cães com transtorno obsessivo compulsivo. Porque a ansiedade, né, ela também tem afetado muito os nossos pets, né, atualmente. Então, muitos deles desenvolvem esses transtornos de ansiedade, transtornos obsessivos compulsivos, e a ideia é que a gente sim possa também testar o CBD, por exemplo, nesses casos. Eu tenho uma curiosidade, se o universo da veterinária privada acompanha os movimentos da Unesp de Botucatu, ou seja, as publicações que vocês fazem impactam diretamente aí na veterinária comum, padrão e particular também, professor? Acredito que sim, Caio, né? É claro que existe uma certa distância, né, entre esse universo acadêmico, né, e lá na ponta, né, o clínico que está autônomo no dia a dia. Mas a gente acredita que sim, que através da difusão da ciência, que nós estamos fazendo aqui de certa forma, e por outros meios, né, congressos, projetos de extensão, a gente busca levar essas informações científicas, né, para os colegas que estão atuando na clínica. Perfeito. O nível de exigência das pesquisas com animais, ele é muito parecido com seres humanos também, ou existem graus de exigência que são menores? Existem graus de exigência que são menores, né? Nós não temos necessariamente as fases 1, 2 e 3, né? Para eventualmente ali garantir uma maior segurança com menor efeitos colaterais. Mas sim, também existem exigências, melhor dizendo, que são importantes para garantir a segurança dessas substâncias que são utilizadas, né, nos animais. Perfeito. Agora, a gente conversou um pouco nos bastidores e o senhor me falou que existe também um estudo in vitro com células-tronco. Queria que você pudesse trazer um pouco de como isso está acontecendo, de que forma que isso se dá na Unesp, como é que a reitoria também estimula vocês a poderem fazer esse tipo de estudo? Sim, o nosso grupo de pesquisa, né, ele se iniciou abordando a questão da medicina regenerativa, né, diversas ferramentas, né, biotecnológicas para tentar regenerar tecidos lesados. E daí nós começamos a estudar as células-tronco. O nosso corpo ele possui diversos tecidos, diversos tipos de células-tronco. E um tipo de célula-tronco são as células-tronco mesenquimais. São células por exemplo, elas estão presentes em tecido adiposo, estão presentes na medula óssea, cordão umbilical, dentre outros tecidos. E essas células, Caio, é interessante porque elas são mini fábricas. Elas têm a capacidade de produzir diversas substâncias, né, como fatores de crescimento, citocinas, liberam vesículas, né, que são minúsculas partículas que ajudam nesse processo de sinalização, levando então a estimulação do tecido para se regenerar. Então nós já trabalhávamos com células-tronco. E nós buscávamos meios de estimular essas células para aumentar o potencial terapêutico, aumentar essa característica. Então, estimulamos células in vitro, em cultura celular, com outras substâncias, né? Usamos, por exemplo, fluidos biológicos, citocinas inflamatórias, até mesmo meios físicos, como laser.
E aí surgiu, né, lendo mais sobre o potencial, né, dos fitocannabinoides como imunomodulação, para combater a inflamação, a gente teve a ideia de então estimular essas células com os fitocannabinoides. E aí nós passamos a iniciar os primeiros estudos agora, estimulando as células para ver se essas substâncias podem aumentar esse potencial dessas células, Perfeito. que já é bom. E já tem alguns primeiros resultados sobre esse estudo? Temos, nós já publicamos um artigo em 2025, né, em que nós conseguimos melhorar a produção de um fator de crescimento e também de algumas citocinas anti-inflamatórias. Então a ideia é agora conseguir uma repetibilidade, né, desses dados para que a gente possa daí realmente usar esse protocolo para melhorar a potencial dessas células. E mais uma vez, esse tipo de estudo ele pode ser trazido também para o universo humano, professor? Sem dúvida, né? Porque as células, elas são as células mamíferas, no caso, células de cão, células de cavalos, que a gente tem trabalhado mais, elas são muito parecidas, né, em termos de síntese dessas substâncias com as células humanas. É claro que é necessário também fazer esses estudos com células humanas, e já existem esses estudos com células humanas, já começaram a ser realizados, né, por outros grupos, já existem publicações, mas ainda é uma área nova, né, em que os avanços estão ainda surgindo. Perfeito. Uma dúvida que eu tenho, outras universidades você conhece que também fazem pesquisas na veterinária com produtos à base de cannabis, ou a Unesp tem essa característica singular, assim? Você tem conhecimento de outras universidades que fazem o mesmo? Sim, no Brasil sim, né? A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Federal, acho que Rural do Pernambuco, acho que é Federal de Lavras, o Federal de Goiânia. E tem interação entre vocês, entre os pesquisadores? Nós estamos buscando, Caio, agora essa interação. Não há ainda uma interação, não há uma rede estruturada. Aliás, esse é um dos projetos da Unesp, né, que é o REUNICAN, que é a Rede Unesp de Cannabis. Nós inicialmente estamos trabalhando dentro da própria Unesp, né, que são 24 campi, né, no estado de São Paulo, para tentar articular esses pesquisadores. Mas também, a partir desse momento, buscar articulação com os outros pesquisadores brasileiros e internacionais. Perfeito. Né? Importante, porque já é algo tão difícil da gente conseguir garantir pesquisa, pelo difícil acesso, sem todo o dúvida. preconceito que envolve. Quando você tem algumas pesquisas acontecendo e isso não tem uma certa sincronia, pode acabar gastando energia e tempo com temas parecidos aí. Ainda sobre pesquisa, professor, parece que tem também uma pesquisa que envolve o uso de CBD em cavalos sobre distúrbios comportamentais. Exato. Esse é um estudo que já tem algum avanço ou também está em produção? Não, ele está em produção. Atualmente nós estamos exatamente administrando para os cavalos, né? Nós estamos numa primeira fase buscando uma dose segura, né, ideal para que possa, num segundo momento, tratar cavalos com distúrbios de comportamento. É interessante você citar esse estudo pelo seguinte, já existem evidências mais fortes, né, científicas, humanas, do potencial ansiolítico, né, do CBD, inclusive por grupos brasileiros, né, muito forte, né, e aí, exatamente observando esses resultados positivos, nós temos levado, né, essa ideia também para observar se é possível também obter resultados positivos em animais. Porque há um tempo atrás teve uma notícia de alguns cavalos que estavam fazendo uma viagem de avião, né, que é comum para cavalos atletas ou cavalos que são exportados, né, e um desses cavalos teve, segundo a reportagem, meio um surto, né, dentro do avião e conseguiu se soltar, né, da onde ele estava contido. E o piloto precisou retornar, fazer um pouso de emergência, porque o cavalo estava, né, batendo, né, nas paredes desse avião. E não é incomum que alguns animais precisem ser sedados para serem transportados, né, devido ao estresse que eles passam, né, e medo durante esse processo. Então, por que não testar, de repente, o CBD, que com menos efeitos colaterais do que, eventualmente, outras drogas, se ele tiver efeitos positivos, testar também para diminuir a ansiedade e estresse nessas situações e em outras situações. Imagino que, inclusive, claro, sem querer entrar nos detalhes, mas os cavalos normalmente acabam ficando em celas, esses cavalos fechados. E isso deve também causar ainda mais transtornos desse animal, que é de grande porte, um animal pesado e que precisa gastar energia. Então, imagino que isso tudo acaba também comprometendo. Né? Esse seria o nosso foco, né? De animais que hoje
por serem atletas ou devido a outras situações que eles estão submetidos, eles ficam mais confinados e tendem a desenvolver esses distúrbios de comportamento. É claro que não é só a cannabis que vai resolver o problema. Você precisa mudar o ambiente também, precisa ter um enriquecimento ambiental ou até tirar aquele estressor. Mas em muitas situações isso é impossível de ser feita. Então a ideia é, por que não minimizar esses estresses com uma droga que potencialmente tem essa capacidade de ser ansiolítica. Então essa é a ideia. Perfeito. Espero que seja um estudo que possa ser difundido e espero que possa dar certo. Aí realmente a gente acompanha, você falou do caso dos animais que precisam ser transportados, a dificuldade que acontece com eles e a gente vê, infelizmente, vários casos de animais que acabam, inclusive, aí falecendo por conta disso, padecendo. Então, que seja um estudo que possa trazer resultados importantes. A Unesp, professor Rogério, vem se transformando aí num dos principais polos de pesquisa sobre cannabis e também sobre o cânhamo industrial. Sobre isso, tem um núcleo de desenvolvimento em cannabis, que é o NUDECAN, que você participa ativamente dele, ajuda e tem uma finalidade de falar sobre o cultivo. Parece que vocês estão falando e fazendo um estudo em Ilha Solteira. Isso. Queria que você pudesse falar um pouco sobre esse núcleo, no que consiste e no quanto ele pode ajudar no momento em que a gente está vivenciando, em que o governo federal tem aí um prazo bem apertado para falar da regulamentação do cânhamo no Brasil. Exatamente, aproveitando esse momento, né, do Brasil na questão da regulamentação, é que surgiu esse projeto. Esse projeto está sendo aí coordenado pelo professor Marcos Chiquetelli, lá de Ilha Solteira, professor da Unesp também. E o NUDECAN, né, ele vai ser um núcleo de desenvolvimento de cannabis com o objetivo de não só o cultivo da planta com seleção genética, né, de cultivares ali específicos para determinadas finalidades, né, como produção de fitocannabinoides específicos, também extração e produção do insumo farmacologicamente ativo, né, do IFA, para que nós possamos até pensar em fornecer para o SUS, né, para que esse produto seja disponibilizado de maior acesso à população. Então esse projeto está nascendo, né, já houve reuniões em Brasília, né, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Saúde, a Unesp, a Fiocruz também embarcou nesse projeto, associações canábicas como a Flor da Vida, Santa Gaia e outras associações que estão aderindo ao projeto, exatamente com o objetivo de desenvolver, né, o cultivo e essas variedades de cannabis para uso medicinal. Então esse é o objetivo desse projeto. E então a interação com o governo federal existe, porque a preocupação que eu tenho é isso, assim, eles têm até, se eu não me engano, setembro ou outubro para apresentar uma regulamentação, sendo que o governo federal já empurrou esse prazo que era em maio. Exato. Vocês têm perspectiva de que esse núcleo possa contribuir para que a gente possa ter uma regulamentação que assim atenda o produto como um todo, professor? Sim, nos últimos 30 dias parece que as tratativas caminharam bem, né? Grupos de trabalho foram montados junto à Embrapa, articulação junto ao MAPA, né? Porque aí o cultivo, né, e até o uso na parte de animais, né, vai envolver mais o MAPA, junto ao governo federal. Então, a gente tem a perspectiva de que essas tratativas vão desenvolver a partir de agora, visando esse prazo aí da regulamentação para setembro. E a Unesp se colocou à disposição, Caio, da sua estrutura de pesquisa, dos seus docentes, apoiado pela reitoria. Você já havia me perguntado mais cedo, faltou falar sobre isso. Sim, a reitoria da Unesp tem apoiado muito as pesquisas com cannabis e colocar a universidade pública a serviço da saúde pública. Excelente, é muito importante que a gente possa garantir que o conhecimento que vocês têm sobre esse tema tão importante possa chegar ao governo, que tem uma chance hoje, uma oportunidade, na verdade, em poder garantir, quem sabe, uma nova commodity brasileira. A gente tem tudo, tem solo, tem clima, o agronegócio do Brasil é um agronegócio muito pujante, muito forte. Acho que se eles enxergarem esse potencial econômico que envolve também a planta, a gente tem tudo para conseguir avançar e, quem sabe, ser um dos principais até exportadores, né, sem dúvidas, da matéria-prima. Eu conversei com uma médica veterinária que foi, inclusive, uma das responsáveis naquele momento para poder garantir que a autorização dos médicos veterinários na prescrição. Mas ela me falou que ainda não tem nenhum produto específico para pet. Exato.
Qual é o motivo da dificuldade disso? Não tem hoje ainda interesse, vamos dizer assim, econômico, ou faltam algumas pessoas para poder explorar esse tema? Por que você enxerga que hoje o produto que vocês utilizam nos animais são os mesmos produtos que utilizam nos seres humanos? Exato. Teria algo específico ou o produto é o mesmo? Não precisaria ter essa diferenciação? Não, o produto é o mesmo. O princípio, né, básico é o mesmo, mas o que pode variar é a concentração do produto. Mas não, existe interesse econômico, nós somos o segundo maior mercado, né, do mundo, né? As empresas farmacêuticas veterinárias têm interesse. Eu acredito, Caio, que o problema está relacionado na regulamentação. Porque até o momento as empresas farmacêuticas veterinárias elas não têm autorização para importar o CBD, por exemplo. Importar o extrato de cannabis ou mesmo o CBD. Né? O que já tem a permissão para o uso humano. Então, nós podemos prescrever, enquanto veterinários, os produtos à base de cannabis que estão hoje nas nossas farmácias. São mais de 30, né, produtos à base de cannabis. Porém, muitas vezes, a dose que nós, dependendo da espécie, né, que utilizamos, eu ia falar maior. Isso, imagina um cavalo. Exato. A dose de um cavalo deve ser absolutamente maior do que qualquer ser humano, né? E isso faz com que o produto fique muito caro. Né? E aí sim, viabiliza economicamente essa terapia. Então seria necessário que nós produzíssemos, o país produzisse, né, um IFA, né, com custo mais baixo, para que aí sim nós possamos desenvolver os produtos veterinários. Porém, agora com a regulamentação por vir, nós acreditamos que o MAPA vai regulamentar essa importação e aí as empresas veterinárias vão conseguir importar esse IFA ou o produto acabado, assim como algumas empresas farmacêuticas humanas fazem, e disponibilizar no mercado PET. Então essas são nossas perspectivas aí para 25 e 26. Excelente. A gente falou, claro, que deu o exemplo dos cavalos, mas hoje então é isso, no caso dos animais, nos pets, vamos pensar em cachorro, gato, principalmente, são os próprios óleos que são utilizados nos humanos mesmo. Exato. E aí você vai dosando ali conforme o peso do animal. Exato. Tá, Exato. Perfeito. E como você disse, então, a indústria farmacêutica da veterinária é uma indústria também tão forte quanto a humana, né? Sem o dúvida. potencial, hoje economicamente falando, é um mercado que está em plena expansão. Então a gente espera que também possa ter muito em breve uma linha específica para os animais. As empresas farmacêuticas estão todas aí na corrida para ver quem vai conseguir ser o primeiro a ter um produto veterinário aqui no Brasil. Excelente. Professor, eu sempre fecho assim o nosso bate-papo questionando ou pedindo uma interação do meu convidado para que ele pudesse falar sobre as perspectivas dele para os próximos anos em relação à cannabis medicinal. E aí, óbvio, no seu caso especificamente, falando mais dessa linha mais de veterinário. Quais são as perspectivas para os próximos 3 anos? Olha, eu acho que a perspectiva é essa regulamentação, tá? A regulamentação da cannabis, do cultivo, né, e da produção dos medicamentos à base de cannabis no Brasil, no caso especificamente para os animais, né? Tanto para uso, né, para enfermidades, como também na produção animal. Porque assim como nós estávamos comentando de estresse, ansiedade, os animais de produção eles passam por esses processos de estresse e ansiedade durante o processo produtivo. Então, pesquisas estão sendo desenvolvidas em outros países, né, e no Brasil ainda também estão sendo desenvolvidas mas de uma maneira mais incipiente, exatamente pela falta de acesso aos produtos. Então, nossa perspectiva é que com a regulamentação a ciência avance, que nós possamos demonstrar os efeitos, quer sejam eles positivos, ou demonstrar que não tem efeito positivo, né? Eu acho que a ciência, nesse sentido, tem essa função, e a partir daí melhorar, né, o tratamento dos animais e a produção também de alimentos nesse sentido, com menor estresse, menor problemas ligados ao confinamento desses animais. Perfeito. Quero só agradecer mais uma vez a sua participação. Peço que leve um abraço a todos os professores, alunos, mestrandos da Unesp de Botucatu, que é um motivo de muito orgulho para todos nós aqui. Eu tenho uma visita previamente agendada para poder estar com vocês, mas de fato a Unesp é motivo de muito orgulho, espalhada pelo interior do estado de São Paulo, para que possa cada vez mais gerar pesquisa e conhecimento para São Paulo e para o Brasil. A sua última mensagem aqui a respeito desse nosso bate-papo e da importância desse tema para São Paulo. Eu acho que novamente enaltecer a Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial.
por essa iniciativa. Eu acho que é só o investimento em ciência que fará com que o preconceito diminua. Eu acho que a principal arma que nós temos, né, para o preconceito é a informação de qualidade, e essa informação ela deve, não só na universidade, mas em outras instituições, mas a universidade talvez tenha esse DNA, né, grande de fazer ciência e trazer desenvolvimento tecnológico para o Estado e para o Brasil. Que bom. Agradeço mais uma vez em nome da Assembleia Legislativa, professor, pela sua participação aqui, que muito nos honra. As portas estão sempre abertas. Esse ano a gente deve aumentar o valor das emendas parlamentares para contemplar o edital de emendas da Frente Parlamentar. Então, peço que possa me ajudar a espalhar essa boa notícia para todos aqueles que também defendem esse tema com tanto afinco. Professor Rogério Martins, seja muito bem-vindo e sempre a casa está à sua disposição. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Até a próxima.